Está conosco nesta manhã o vereador de Canoas, está conosco aqui o vereador Gabriel Constantino, que está nos atendendo com todo o carinho, com toda a disponibilidade e disposição que ele tem para nos atender. E o vereador é o mais jovem na Câmara de Canoas, morador do Guajuviras e com histórico nas lutas ambientais. O vereador Gabriel Constantino é do PT e está ocupando a cadeira pela primeira vez, vereador? Isso aí, pela primeira vez. Bom dia, seja bem-vindo. 4 e agora estamos na Câmara 10 meses fazendo esse trabalho. Bom, vereador, mais uma vez eu digo, é uma honra recebê-lo aqui, muito obrigado, tá, por o senhor encaixar esse tempo aqui para nós. A gente faz um jornalismo aqui, o João Garcia não pode estar aqui comigo agora neste momento, o jornalista João Garcia também, ele participa das entrevistas, mas como a entrevista vai ser rápida, eu não quero também lhe atrapalhar, eu quero ser verdadeiro. Eu tentei também contato com o vereador Alexandre Gonçalves, que é da situação, e entrei em contato também com o prefeito Ayrton Souza, e nenhum dos dois nos retornou. Bom, mesmo assim, o senhor seria convidado igual. Eu só estou justificando isso para não haver nenhum tipo assim de, tá falando com a oposição, mas a situação não tem o espaço. Tem sim, eles que não nos atenderam. Bom, o que eu quero perguntar para o senhor? O que está acontecendo na saúde de Canoas, vereador? Porque a gente ouve tantas notícias, e agora domingo a minha avó foi no hospital de Canoas, no Nossa Senhora das Graças, e depois foi na UBRA, e não tinha médico. O que está acontecendo em Canoas? Porque assim, antes do senhor começar a responder, eu vou falar uma coisa que eu tenho visto. E o prefeito está com os microfones abertos aqui para me esclarecer isso que eu vou falar agora. O prefeito Ayrton Souza, ele está vivendo, parece, no País das Maravilhas, da Alice do País das Maravilhas. Tudo está ali no Instagram dele como se estivesse perfeito, né? Perfeito, eu disse, não prefeito. Então, parece que está tudo perfeito. Mas o que está acontecendo de fato aí, vereador? Por gentileza, nos explique. Claro, primeiramente, pastor, eu agradecer aí pelo convite de estar conversando contigo e com toda a comunidade que te acompanha. Acho muito importante esse trabalho das rádios comunitárias. E aqui em Canoas, a gente tem uma situação que extrapola os limites da cidade, né? Porque a gente falar da saúde daqui de Canoas é a gente falar também de 156 municípios que são atendidos aqui pelos hospitais da cidade, né? Em especial com os exames de média e alta complexidade, além do atendimento de pronto-socorro, né? Porque Canoas tinha o HPS, ainda tem no Gracinha, mas está num processo de sucateamento muito grande os hospitais aqui da cidade. Então, eu sou vereador agora pelo PT e estou no primeiro mandato fazendo essa luta na cidade e pensando a reconstrução, porque eu presido na Câmara de Vereadores a Comissão de Obras também e de Serviços Públicos, que tem outras categorias também dentro dessa comissão, mas acompanhando a reconstrução da cidade. Então a gente realizou já 9 audiências públicas descentralizadas nos bairros atingidos de Canoas, e em todos, apesar da temática ser a reconstrução do sistema de prevenção contra as enchentes, o tema da saúde sempre foi muito presente para a população do lado oeste, porque agora a gente pensar que Canoas tem 3 hospitais. Um deles foi atingido pelas enchentes, que é o HPS, o Hospital de Pronto-Socorro de Canoas, que atendia ali todo mundo que vinha de outras cidades também, e que era um sistema de emergência que funcionava por causa dessa demanda histórica dos moradores lá do oeste. Então foi uma luta dos moradores para ter um hospital do outro lado da cidade, e que atendia todos os exames ali, toda a questão do atendimento primário em relação aos acidentes que acontecem ali na Freeway, que acontecem nas rodovias aqui da região metropolitana, porque os outros municípios não têm a total capacidade de gerenciar a alta demanda da saúde, né? Então, a gente tem um cenário em que esses 3 hospitais eles estão tendo um corte no orçamento. Então, isso daí é uma questão estadual. O governador Eduardo Leite, ele fez um programa no primeiro mandato dele, que é o programa Assistir. E esse programa, ele é uma questão de colocar critérios técnicos para ver se o hospital deve receber aquela quantia ou não. Então, uma questão de produtividade dentro da saúde.
Então, desatrelando a uma questão humana, que é as pessoas sofrem quando estão doentes, colocando uma questão de produtividade. E isso daí fez com que os hospitais aqui da região metropolitana, em especial Canoas e Porto Alegre, tivessem um severo corte no seu orçamento. Então, por exemplo, Canoas tem 3 hospitais, o HPS, que ele foi atingido, mas a estrutura dele está no Gracinha, ele teve corte total dos investimentos, da destinação de recursos, 1,5 milhão do governo do estado para esse atendimento. Então, a gente tem mas vereador, desculpa lhe cortar, tá? Assim, por que... Mas não precisaria de mais investimento em vez de haver cortes? Porque, assim, nós não vamos ser aqui sensacionalista e nem irracional, tá? O HPS ficou debaixo d'água, ninguém previa isso, aconteceu, infelizmente, tudo bem, tá? Então o HPS está numa reconstrução. Mas agora, por que esses cortes aí se, na verdade, está precisando de mais investimento na saúde? Sim, é uma coisa meio incoerente, mas essa lógica está na cabeça do Eduardo Leite, do vice dele, enfim, do governo do estado, porque o que eles fizeram com esses recursos? Então, ele está destinando esses recursos que iam para a região metropolitana, para os hospitais aqui da nossa região, para os hospitais do interior. Só que os hospitais do interior, eles recebem esses investimentos e a população deles continuam sendo atendidas aqui na região metropolitana. Então, eles não têm capacidade de absorver esses recursos e fazer os investimentos, porque cada aparelho para te ter e tu custear ele, tu tem teus investimentos para estabelecer também essa aparelhagem, para estabelecer essa quantidade de leitos, que às vezes o hospital simplesmente ele não tem tamanho, então não é como se colocar dinheiro na saúde. Vai se pensar que vai aumentar o número de leitos automaticamente, isso não acontece porque tem que ter infraestrutura, então o hospital tem que ter capacidade. E aqui, Canoas, por exemplo, eu vou te dar os números. No HU, é um hospital que tem capacidade para 700 leitos. Então, somente, nesse momento, em 2025, somente 400 leitos estão em operação. Então, tem 300 leitos que deixaram de ser ofertados para a população. Mas, vereador, assim... Na verdade, né? Mas, na verdade, o senhor veio aqui nos esclarecer. Eu não estou cobrando do senhor, mas, assim, isso é um absurdo. Imagina 300 leitos fechados. Isso são dados importantíssimos que o senhor está nos dando. Ao contrário, em vez de estar cobrando o senhor, porque, na verdade, eu acredito que vocês da oposição devem estar cobrando o governo municipal aí sobre essas circunstâncias. Então, assim, 300 leitos, quantos estão em funcionamento mesmo? 50? Foi isso que eu entendi? Aqui no HU, somente 400 leitos estão em operação. De 700... 400. Então, 400... mas isso é muito. Então, esses dados que o senhor está nos trazendo é muito sério. É muito sério, porque é o seguinte, como o senhor bem disse, a Canoas não atende só a cidade de Canoas, ela atende toda a região aqui. Então, quer dizer o seguinte, continua o número sobrecarregado com menos recurso. Sim, é isso que está acontecendo. Então, por exemplo, o HU... ele perdeu por mês 5 milhões de reais do governo do estado. Então, o governo do estado retirou esses recursos. Então, além do Gracinha, que também sofreu impactos no orçamento, é um hospital que está em intervenção do município, o HU ele tem essa gerência que, então, ele recebe recursos federal, estadual, municipal, e o governo do estado não está cumprindo o mínimo exigido de 12% para a saúde. Então, é um corte nos investimentos aqui de saúde, não seriam investimentos para aumentar, seriam investimentos para custear o que se já tem. Então, não estamos falando assim de aumentar a capacidade da saúde. A gente está falando de manter a estrutura que já está estabelecida. Exatamente. E que é necessária. Né? Exatamente, ninguém está pedindo nada novo, está pedindo somente, né, a manutenção do que já existe. Então a gente não está vendo a manutenção, e eu vou repetir aqui de novo, e essa gravação depois eu vou lhe passar o link. Nós temos uma página onde fica as entrevistas e as notícias que nós rodamos aqui, eu vou lhe mandar o link, e o prefeito fica dizendo que está tudo bem, está tudo numa boa, as UPAs estão fechando, o que aconteceu aí em Niterói? Minha mãe mora em Niterói.
O prefeito fechou as UPAs do bairro Niterói e levou lá para o João de Barro, né? O senhor conhece ali, levou para o João de Barro e fechou as de Niterói. Então, nós tivemos um avanço, abrimos novas UPAs, fechando as antigas. Então, que avanço é esse, né? Sim, e é um problema essa questão das UPAs, porque o que acontece na saúde? Se precarizou total, é o desmantelamento do SUS, então o desmantelamento da saúde. As UPAs em Canoas, elas são geridas por uma empresa quarteirizada, que é o IB Saúde. Então, por exemplo, a capacidade de atendimento das UPAs, ela está reduzida porque os profissionais da saúde não permanecem. Então, por exemplo, tem UPAs que funcionam dias sem pediatra, que funcionam sem médico clínico geral, e isso daí é problemático porque essa questão, o médico ele não tem vínculo com o município. Ele só assina um contrato ali e ele não tem aquela vinculação de permanecer como era antigamente, né? Que os médicos eles ficavam na cidade. Hoje em dia tem uma alta rotatividade na saúde, que até o pessoal, os técnicos, eles utilizam o termo de turnover da saúde, que é essa questão. Os profissionais não permanecem, os CAPs, os Centros de Atenção Psicossocial, que são fundamentais aí para a saúde mental da população, não tem psiquiatra, então o pessoal não tem atendimento, as crianças autistas têm uma alta dificuldade de conseguir os laudos, porque não tem especialistas, porque não tem esse vínculo, se quarteiriza em Canoas. Então, essa é uma questão muito problemática e que o município tem que voltar a puxar a responsabilidade dessas unidades de atenção básica, as UPAs, tem que chamar também a responsabilidade para os CAPs e que nem o hospital do HU, a solução, dizendo para ti, pastor Pio, aqui para a comunidade, é ser federalizado. Então, liberar para o governo federal para tomar a gestão da saúde aqui de Canoas no HU, então colocar o Grupo Hospitalar Conceição para fazer a gestão e o governo federal injetar mais recursos. Se o governo do estado não está colocando, é uma questão que eu acho fundamental. Eu tive em Brasília agora, segunda e terça, então voltei ontem à noite e eu fui lá na liderança da bancada do Partido dos Trabalhadores, lá com o deputado federal Lindenberg Farias, e porque é uma questão muito importante e urgente para nós que o governo federal tome responsabilidade para colocar mais recursos. Então, eu acho que é uma questão assim, para resolver e tapar esse buraco momentaneamente, é fazer essas mudanças. Mas aí o prefeito ele tem que começar a ser mais tranquilo em relação ao governo federal e buscar esse diálogo. Então, a gente precisa em Canoas mais gestão e menos a questão de publicidade. Então, tu tinha dito até a questão dos vídeos, né? Foi colocado na Lei de Diretrizes Orçamentárias de Canoas, o orçamento de 2026, 16,8 milhões para a questão da comunicação, enquanto, por exemplo, a Defesa Civil está recebendo cerca de 2 milhões. Então, é uma distorção de prioridades que acontece e a gente precisa ver na prática. O momento agora é de baixar a cabeça, resolver essas burocracias, melhorar para as pessoas na ponta, porque saúde é falar de pessoas e pessoas que estão em sofrimento por causa da sua condição, né? Que precisam de exames, que precisam de atendimento urgente. UTI em Canoas, na questão dos leitos, essa semana retrasada, tinham 80 pessoas aguardando leito, então essa média ela oscila conforme as condições, mas é muita gente aguardando leito, muita gente aguardando atendimento, e isso daí é problemático. A gente tem que buscar soluções, e estamos trabalhando lá na Câmara para isso, fazendo essa fiscalização e debatendo essas prioridades, participando dos conselhos locais de saúde, porque a gente tem uma estrutura que foi afetada pelas enchentes. Então, uma cidade 60% destruída, 180 mil pessoas afetadas, e a gente tem as causas também desses problemas ambientais. Então, te trazer um dado assim sobre essa questão da saúde que eu estou investigando, fazendo esse trabalho, é a questão da poluição. A gente tem, e eu estou fazendo esse estudo e cruzando esses dados, que é a fila de espera para exames em Canoas, da ordem do câncer, para exames nesse sentido, para investigar essas doenças na ordem imunológica, eles são muito maiores por causa da poluição que tem aqui na cidade. Então, as enchentes e a contaminação do solo, a contaminação das águas, isso daí tem um prejuízo que não está sendo mensurado. E as pessoas estão adoecendo, estão ficando cada vez mais problemas de saúde,
e a gente vê aí nos hospitais, nas famílias também, a alta quantidade de pessoas com câncer, seja desses variados tipos, né? Mas a gente tem as causas, a gente tem o problema na gestão e a gente tem que ter uma prefeitura que trabalhe aí frente a tudo isso. Então, estou cobrando a prefeitura nisso daí, fazendo o papel de fiscalizar, mas também construir, porque a gente precisa na saúde, acho que é essa unidade e essa convergência de que precisa melhorar. Não pode ficar desse jeito. Então, agora, semana que vem, a gente vai estar fazendo uma comitiva, os vereadores e o prefeito, para ir conversar nas bancadas lá no governo federal, lá no Congresso Nacional, para buscar investimentos para a saúde, porque das bancadas, dos deputados, para conseguir auxiliar e tapar esse buraco no orçamento. Então, eu fui agora, eu tinha dito, em Brasília, e o senador Paulo Paim, somente nesse ano de 2025, ele destinou R$ 2.132.000 para a saúde de Canoas, para os hospitais aqui e para as unidades de atenção básica. Aí, então, uma pergunta. Esses investimentos. Chegou esse investimento em Canoas ou não? Pois então, esse recurso aí, ele entra para o hospital, só que daí a questão, o hospital, ele está com um problema, e daí é a questão da greve dos médicos, né? Isso. Da falta de atendimento aí, é que não se está conseguindo fazer, honrar a folha de pagamento desses profissionais. Então, férias, a questão do FGTS, a gente teve escândalos que não são de agora na saúde, mas que precisa estancar essa sangria de uma vez, que foi o escândalo da GAMP, que é agora toda essa situação aí da quarteirização na saúde, que está se deflagrando que não dá para ficar assim. Então, não está se conseguindo honrar esses compromissos com os profissionais da saúde, e isso vem gerando manifestações. Então, dos profissionais aqui na cidade, paralisações, fecharam a BR 2 vezes nesse ano, eu tive acompanhando os profissionais da saúde e dando apoio, cobrando a prefeitura aí, porque está muito ruim essa situação da saúde de Canoas. Estamos precisando de mais gestão técnica e menos vídeo, né? Vereador, uma pergunta que eu não quero esquecer é o seguinte: qual é o interesse do presidente Lula assumir os hospitais de Canoas, trazendo as verbas e os recursos? Ele falou sobre isso, ele comentou sobre isso? O presidente Lula, ele vem fazendo para a reconstrução do Rio Grande do Sul um esforço muito grande. Então, é de se reconhecer de que se fosse, por exemplo, e a gente pegar o comparativo, né, na pandemia, que foi a Covid, a gente teve uma gestão totalmente caótica, né, muito melindrosa, muito difícil, com negacionismo e falta de investimentos. Então, a gente viu vários problemas ali acontecendo na gestão dessa crise também socioambiental, porque quando a gente fala de saúde, a gente está falando de saúde ambiental também, né? E o que acontece? O Lula, nessa reconstrução, ele destinou ali mais de 6 bilhões e meio para a reconstrução aqui do estado, injetou dinheiro, fez os maiores contratos do Minha Casa Minha Vida aqui no Rio Grande do Sul para estabelecer os imóveis para compra assistida. E a questão da saúde não é pelo contrário, porque o HPS aqui em Canoas, ele está sendo feito com investimentos federais, então a reconstrução do sistema de prevenção às enchentes, e eu não tenho dúvida de que se houver o interesse e a disposição do governo municipal em aceitar fazer essa gestão e conceder a gestão do HU para o Grupo Conceição, acredito que o governo federal vai sim sinalizar de forma positiva, porque, inclusive, te trazer aqui essa informação, Pastor Pio, fazendo esse acompanhamento da reconstrução, a gente vai vendo certas coisas e sabendo de certas informações, que é, por exemplo, e uma demanda da população, por que não se teve recurso para fazer as reformas nas casas das pessoas? Porque nem todo mundo quer ir embora do seu endereço. Nem todo mundo quer largar a sua residência, que residiu a vida toda, que criou seus filhos. As pessoas só querem garantir condições para que, se acontecer uma enchente novamente e houver falha no sistema de prevenção às enchentes, não houver manutenção, como foi que aconteceu, elas possam ter, por exemplo, um segundo pavimento para colocar as suas mobílias, colocar os seus pertences. Isso daí era uma coisa que o Lula estava fazendo, que ele estava com interesse e disponibilidade para pegar e injetar recursos. Quando foi para o Congresso a aprovação dessa questão dos recursos, o Congresso retraiu. Então, disse assim, não, a gente vai te conceder, Lula, os recursos para a questão dos diques, a questão da moradia, esses investimentos mais
centrais. A questão dos investimentos para a população ali receber esse auxílio para fazer as suas reformas nas suas residências, isso daí não foi liberado, foi cortado no Congresso. Então, a gente tem um Congresso aí que... A gente viu agora a questão da PEC da blindagem, né, que é mais PEC da bandidagem. É um Congresso que está legislando em causa própria, que está pensando muito mais em si, em questões políticas, do que na ponta das pessoas. E eu, como vereador, não tenho como não enxergar isso daí, porque até a analogia, vereador do povo, né? A gente enxerga e está mais próximo das pessoas, muito mais próximo do que quem está no Congresso. Então, eu acredito que sim, o Lula, ele concedendo a gestão do hospital universitário para o governo federal, eu sim vai assumir, e eu acredito que é uma questão que vai melhorar muito e auxiliar aqui na saúde da região metropolitana, porque tá difícil essa situação. Os prefeitos não estão dando conta, a gente vê falta de gestão nas cidades e a população está precisando na prática dos serviços. E a gente paga imposto para isso, né? Então, acredito que sim, o Lula vai aceitar essa responsabilidade, essa missão e fazer a gestão do hospital universitário. Bom, vereador, e os médicos? O que eles estão falando? O senhor tem alguma informação sobre isso? Por exemplo, assim, pelo que eu entendi de uma informação que chegou até a mim, diz que os médicos nem estão indo sábado e domingo trabalhar, até por estar revoltado não estar recebendo. O senhor tem alguma informação? Sim, a situação está muito ruim, então a gente está com falta de anestesistas, a gente está com falta de vários especialistas aqui nos hospitais de Canoas, porque a gente não tem, por exemplo, material, está havendo falha na garantia desses insumos, a falha também no pagamento, na garantia das férias, dos direitos trabalhistas, até porque é muito fácil pegar e dizer que não, os médicos têm que estar 24 horas exercendo a sua função, mas a gente tem condições humanas e os médicos, assim como qualquer outra pessoa, têm a necessidade de ter sua própria vida, de tirar férias, porque o ambiente da saúde, ele não é salubre para os trabalhadores. Então, com essas falhas de pagamento, essas falhas da gestão municipal e daí também falando do governo do estado, isso daí prejudica o atendimento na ponta. E eu recebo mensagens assim, diariamente de médicos ali do hospital universitário, profissionais enfermeiros lá do Gracinha, também do HPS, que estão lá no Gracinha, na estrutura, né? Então, 2 hospitais na estrutura de um só. E a reclamação é geral em relação a essas condições. Então, a gente vê, e olha a situação, casos de violência obstétrica com as mulheres que estão fazendo os partos, porque está tendo falta de anestesista. E daí, muito se fala, a mãezinha é forte, a mãezinha aguenta. E tem muita coisa acontecendo. Então, é bem complicado e a gente está acompanhando isso daí. Mas que coisa! Bom, vereador, quero agradecer a sua participação aí. Já passou o tempo que eu lhe disse que nós precisávamos, mas foi muito importante os seus relatos. Vai ficar registrado, eu lhe disse aqui, vou salvar essa sua participação conosco. E o prefeito Ayrton Souza, eu estou falando aqui com o senhor, para não haver nenhum tipo assim, tá puxando para A, para B, não. O prefeito Ayrton Souza, o microfone está aberto aqui para ele explicar essa situação, para ele, vamos dizer assim, vereador, me entenda, por gentileza, para desmistificar se ele acha que tem alguma coisa, uma informação que não que não fecha. O microfone está aberto. Então, assim, a gente não está fazendo campanha para A, para B, a gente está trazendo a informação e o vereador trouxe para nós aqui, o vereador Constantino trouxe para nós a informação que nós queremos saber, né? Então, muito obrigado, vereador, pelo senhor estar nos atendendo, bom serviço, bom trabalho, e os nossos microfones sempre estarão abertos para vocês. Muito obrigado, Pastor Pio, aí, pela oportunidade de estar conversando contigo e com toda a comunidade que te acompanha, porque acho que a gente ter transparência é a questão primordial na política, né? Com as informações e as pessoas estarem cientes do que está acontecendo. Hoje, com muita rede social, as informações verdadeiras acabam se perdendo, tem muita fake news, gravar um vídeo é muito fácil, outra coisa é tu ir atrás da informação correta, ir atrás das fontes oficiais, e a gente vem fazendo esse trabalho aí, acompanhando e também junto com o senador Paim ali, que me destinou esses recursos para Canoas, a gente está junto com os outros deputados da bancada gaúcha, agora fazendo esses diálogos para obter mais recursos, e independente da questão
partidária, eu acho que a saúde ela não tem partido. Eu acho que nessas questões que são de ordem humana, de ordem de condições de vida para a população, a gente tem as bandeiras ideológicas, mas acima de tudo a gente querer melhorar para as pessoas na ponta as coisas. E muito obrigado aí pelo convite, parabéns pela rádio, pelo trabalho, e quando quiser aí mais informações sobre Canoas, quiser dialogar, a comunidade tiver mais dúvidas, pode nos acionar, que a gente está à disposição aí no gabinete 11 da Câmara de Vereadores de Canoas. Certo, Pastor Pio? Muito obrigado. Obrigado, com certeza nós vamos lhe chamar de novo. Certinho, abração. Um abraço. Bom, meus amados irmãos, aí foi o vereador de Canoas, o vereador Constantino, né? O mais novo vereador de Canoas em idade, né? E a gente agradece por ele ter se disponibilizado a nos atender. E vai ficar aí os relatos na página do Pio News, vai ficar aí as informações que ele nos trouxe, até informações que nós nem sabia, que nem estava sendo divulgado aí pela imprensa em geral, mas nós vamos botar ali no Pio News, é só você ouvir a notícia depois, tá bom?